Eles dizem que quando uma porta fecha, outra se abre. Eu tenho uma surpresa para vocês. E quando há um carro no outro lado, as coisas ficam realmente interessantes. Te lembra alguma coisa? Eu reencontro um Jaguar XKE. É um dos carros mais lindos já fabricados. Depois pilota um pioneiro elétrico. Ele anda bem. E observa a próxima geração se apaixonar por carros. Num Ford Falcon igual ao que o avô costumava dirigir. Carros são muito legais. Em busca de carros clássicos. Na minha carreira de colecionador de carros, eu tive a sorte de visitar e conhecer coleções de todos os tipos. E de passar tempo com os donos delas. Tem alguma coisa nova na garagem que quer me mostrar? Bem, sempre tem algo novo. Conhecendo a paixão deles pelos carros e a história por trás de cada coleção. O falecido Michael Kittredge não era apenas um colecionador incrível, mas também um grande amigo. Parece que você está com a garagem cheia. Bom, esse é parte do problema. Quando o Michael era um adolescente, ele não tinha dinheiro para comprar presentes de Natal, então fez uma vela para sua mãe. Esse foi o início da sua pequena, mas promissora empresa chamada Yankee Candle. Encaixando eles na nova regra de... Através dos anos, Michael Kittredge e eu trabalhamos juntos, comprando e vendendo carros para montar a sua coleção. Eu te sugiro os leilões da Califórnia. Acho que é a melhor aposta para vender o carro, levando em consideração o estado atual do mercado. Acho que sim, porque eu coloquei uma plaquinha de vende-se nele e ninguém se interessou. E agora que ele faleceu, o seu filho Mick administra a coleção. Esse aqui eu vendi para o seu pai. Ah, foi? É um belo carro. Veio da Costa Mesa, na Califórnia. Legal. O meu pai era um grande fã de automóveis. Ele adorava colecionar qualquer coisa, desde carros italianos exóticos até Porsches alemães. Veículos antigos, veículos novos, ele era um grande entusiasta. Ele deixou a coleção dele para mim e agora ela é minha para cuidar e gerenciar em homenagem a ele. De todos os carros da coleção Kittredge, existe um que tem um lugar especial no meu coração e no meu passado. E quando o Mick decidiu colocá-lo à venda, eu fui o primeiro a ser avisado. Eu estou animado por conseguir esse carro de volta. Te agradeço por vendê-lo para mim. Não tem de quê, obrigado por comprar. Acho que é um dos carros mais lindos já fabricados. O capô baixo na dianteira e aquela elevação na parte de trás do cupê. É um cupê XKE 62 Flat Floor. Foi o primeiro a ser feito. Muito raro. Além de ser raro, esse Jaguar foi um dos meus achados favoritos para o Michael. Um dia ele me mandou um e-mail com a foto de um Jaguar. Legal. E ele escreveu: quero que você me encontre um carro igual a esse. Daí eu pensei, ei, eu sei onde essa foto foi tirada. Sei. Foi numa exibição em Ocean Avenue, lá em Carmel, na Califórnia. E você encontrou o carro, não foi? Encontrei. Não brinca. Eu encontrei o carro que estava na foto que ele me mandou, então foi uma história bacana. E é isso que torna os carros intrigantes às vezes. Não é tanto com o carro em si, mas com a história por trás dele. Então eu limpei ele, trouxe até aqui e então estacionei ali fora, eu acho que em frente ao clube. E o seu pai apareceu e ele tinha aquela foto nas mãos. Daí eu tirei o carro do reboque, ele olhou para ele e disse: ei, é bem parecido. Eu disse: parecido, é o mesmo Essa carro. foi boa. Encontrar esse Jaguar foi emocionante, mas ser dono significou muito para o Michael e para o futuro do seu negócio. Existe uma história familiar por trás desse carro. Não sei se você sabia disso, mas ele tem ligação com o começo da empresa. Existe uma história interessante sobre esse Jaguar. Ele começou a fabricar velas para conseguir juntar dinheiro e, com sorte, comprar um carro legal para poder impressionar alguma garota. Ele cresceu muito pobre e trabalhou bastante por muito tempo. Então ele juntou dinheiro suficiente vendendo todo o seu equipamento de fabricação de velas para comprar esse carro. Uau. É por isso que ele queria tanto um carro desses. Ele teve ele por um tempo, mas a manutenção do carro começou a comer todo o dinheiro que ele tinha. Então ele teve que vender. Mas antes ele limpou e ajeitou o carro e aí acabou vendendo por mais do que ele pagou. Daí ele comprou as máquinas de volta.
Ele sempre me disse que se tivesse comprado um Porsche, naquela época, ao invés de um Jaguar, a Yankee Candle nunca teria existido. Porque o Porsche não teria quebrado e não teria uma manutenção tão cara assim. E ele não teria comprado de volta os equipamentos de fabricação de velas. Então ainda bem que ele comprou um Jaguar. Esse XKE serviu muito bem ao Michael, tanto como negócio quanto diversão. Mas agora é hora do Mick deixá-lo ir para sua próxima aventura. Isso aí! Uau! Ver um carro partir sempre tem um impacto emocional. Ver ele rumando em direção ao pôr do sol com o Wayne me deixa um pouco triste como vendedor, mas ao mesmo tempo eu tô feliz porque eu sei que ele tá indo para um bom lar. Tô emocionado por ter o carro de volta. É isso. Bom, obrigado. Ele já está no reboque. Que isso, o prazer foi meu. Agora eu vou levá-lo para casa, tirá-lo dali ainda hoje e então começar a dirigir. Seja gentil com ele, tá? Seja gentil e aproveite. Pode deixar. O relacionamento que eu tinha com o Michael era realmente uma coisa incrível. Ele começou lá atrás, quando abriu a Yankee Candle. E agora eu estou levando para casa o carro que eu vendi para ele. Então é uma sensação ótima. Na oficina, a equipe está dando duro. O Craig gerencia todos os aspectos das restaurações. O Steve desmonta e depois remonta os veículos. Era o que eu queria. O Chris cuida da funilaria. Mike, o mecânico, bota eles para funcionar. O Quid dá vida nova aos interiores. Precisa ficar perfeito. Então é importante que eu use o meu tempo para conseguir um encaixe correto. O Maris faz a sua mágica na cabine de pintura. O Nick dá os toques finais. E o Mike torna os sonhos realidade quando junta o cliente ao seu carro perfeito. Sim, senhor. E eu vou voltar para a estrada, atrás de outra preciosidade. Hoje eu vou até a Dragon Motor Cars, que é outro negociante de carros de coleção de Connecticut. Eles têm um carro à venda que eu prevejo que se tornará a próxima sensação nesse mercado. Eu já conheço os Dragons há muito tempo. Vários anos atrás, eu tive a chance de comprar um carro parecido deles. Nesse lugar, existe um dos primeiros carros elétricos já fabricados. E nós vamos dirigi-lo. Era um Electric Roadster 1914 da Roche & Lang. Ele é lindo, eu adoro esse carro. Eu fiquei impressionado, mas na época eu não tinha muita experiência com os primeiros carros elétricos. Então, George, quer ligar essa máquina e me levar num test drive? Já dirigiu um carro elétrico? Nunca dirigi. Oh! Essa coisa anda muito bem. Isso é muito bacana. O Roche & Lang foi muito divertido de dirigir, mas eu não estava pronto para comprá-lo. Mas agora que os carros elétricos modernos estão ficando cada vez mais populares, acho que é a hora certa para investir num dos primeiros modelos. Isso, se eu não me distrair com outros veículos incríveis que eles têm à venda aqui. Essa belezinha é um Baker 1909. Um raro predecessor do carro elétrico moderno. Fala, Wayne, como é que você tá? Ei, Alex, como você tá? Tudo bem. Achou o Baker, então? Sim, foi fácil achar ele aqui. O Alex e o George Dragone têm uma longa história com esse carro. E eu sei que eles estão ansiosos para mostrá-lo. E aí, o que achou? Ele é legal. É um ótimo carro. Tudo original. O carro é um Baker Electric 1909, modelo 5, Victoria Roadster. Foi provavelmente o Baker elétrico mais popular no ano de 1909. Esse carro pertenceu ao famoso colecionador G. Cameron Peck.
Ele estava guardado nessa propriedade que pertencia a outro grande colecionador, o Voider Maycheck. Nós caçamos esse carro por pelo menos 20 ou 25 anos. Foi mesmo? Sim. E compramos outro carro deles antes só para termos a chance de voltar lá e comprar esse. Uau. É isso aí. Esse Baker elétrico pertenceu a um famoso colecionador no começo dos anos 50, que só comprava os melhores dos melhores. Esses paralamas traseiros com certeza são originais. São paralamas originais em couro. Naquela época, o couro era a fibra de carbono deles. Um material bem leve. Você conseguia uma relação peso-potência melhor, eu acho. É verdade. Ele é bem legal. Essa é a placa de identificação dele. É a placa original do chassi, né? E esse número identifica o modelo de 1909. O modelo V. É isso, modelo V, modelo 5. É um Victoria Roadster. Então ele tem essa forma linda de tulipa. Essa capota que ele tem, geralmente é considerada como uma característica do Victoria. Ele parece uma tulipa, como uma flor. A capota é linda e a carroceria tem uma construção de altíssima qualidade. Eu adoro essa carroceria. Ela é linda. Essas barras curvas destacam a capota lindamente. É um grande destaque. A Baker também era uma fabricante de carrocerias para outras marcas, então eles eram realmente especialistas em carroceria. Elas têm uma ótima qualidade. O modelo T custava cerca de $850 novo, e esse custava cerca de 3 mil, era bem caro. Sim, eles iam parar só nas melhores vizinhanças. É verdade. Muitos deles eram destinados às áreas urbanas, como a cidade de Nova York. Na época haviam até estações para carregamento a cada 2 quadras em média. Na era anterior a 1910, você tinha energia a vapor, também energia a gasolina e energia elétrica. Todas estavam competindo para se tornar o método preferido para impulsionar os automóveis da época, para se tornar o padrão do mercado. Enquanto fabricantes como a Ford buscavam tornar os automóveis acessíveis a todo mundo, os fabricantes de carros elétricos competiam por uma fatia bem diferente do mercado. Por exemplo, quem era de uma família rica, a mulher da casa avisava o mordomo que queria o carro. Então ele trazia ele da estação de carregamento até a casa. Aí a mulher saía com ele, depois voltava e eles botavam ele para carregar novamente. Se olhar os anúncios de 1909 dos veículos elétricos, eles eram voltados principalmente para as mulheres. Praticamente todo anúncio tinha uma mulher atrás do volante ou do leme, porque elas eram as consumidoras. O automóvel a gasolina era realmente uma máquina suja e desajeitada. Eles não tinham partida elétrica, tinha que girar uma manivela. Correto, não tinha. E os carros a vapor, as pessoas não queriam se queimar exatamente. com eles. Além disso, levava 20 minutos a meia hora para acumular o vapor no carro, mesmo o vapor sendo a principal forma de energia na virada do século XX. Pode crer. A gasolina era só a terceira. Era vapor, eletricidade e gasolina. E os carros elétricos eram máquinas bem potentes, porque o primeiro veículo a fazer 100 km por hora foi elétrico na França em 1899. Todos queriam participar de corridas e provar que podiam ir mais rápido e mais longe. E se isso acontecesse, então aí você se dava bem. Em 1909, aconteceu esse grande salto tecnológico. Os carros a gasolina já andavam muito melhor. Os carburadores eram mais eficientes. Você conseguia ser mais veloz e ir mais longe, sabe? Você poderia viajar com um automóvel. Um carro elétrico, você não conseguia percorrer essas distâncias. E acho que essa foi uma razão de eles terem perdido o mercado. Quando a Cadillac apresentou a partida elétrica, num carro a gasolina em 1912, o motor a combustão venceu a concorrência e se tornou a regra automotiva dos últimos 100 anos. Mas à medida que a tecnologia evolui, as montadoras começam a olhar para o passado atrás de inspiração. Você tem 100% de potência à sua disposição imediatamente. Então é só empurrar aquele leme para frente e você tem a potência do carro num instante. Como é hoje em dia. Exato, exatamente. É a mesma tecnologia. O Elon Musk não inventou o carro elétrico, mas as pessoas acham que sim. Os carros elétricos existem há 125 anos. Foi em 1895 que surgiu o primeiro modelo. Eu acho que todos eles serão elétricos. Isso mesmo, e é por isso que esses antigos podem se tornar muito mais colecionáveis no futuro. Eles já são ótimos agora. Eu acho bacana ter um carro elétrico antigo na coleção. É por isso que eu estou interessado nele. E eles também podem ter um grande apelo ao pessoal da minha geração, sabe? Existe uma grande possibilidade de carros como esses, carros antigos, que você pode achar que não tem um grande apelo para um cara de 30 anos como eu, se tornarem muito mais colecionáveis no futuro.
Acho que em 1909, esse carro fazia tipo 80 quilômetros com uma carga. E hoje em dia as baterias modernas fazem o dobro disso. O dobro. E esse exemplar tem baterias novas. Ah, ele tem? Ele tem. Tá com baterias novinhas. O Baker é movido por 12 baterias de 6 volts. Originalmente, elas eram baterias Edison, tubos de vidro com fluido dentro. Mas agora as baterias são novas. São baterias de 6 volts de carrinhos de golfe. Tem muita potência aí, Wayne. Eu acho que sim. A velocidade máxima vai de 35 a 40 km por hora. Parece que ele foi bem preservado, bem cuidado. Não parece que tenha sofrido nenhum acidente. Com certeza. Os medidores funcionam? Os medidores funcionam sim. Ótimo. O que é bacana nele é que é um carro original em ótimo estado. Geralmente você não encontra carros elétricos nessas condições. Provavelmente restaram apenas uns, 4 ou 5 Victoria Roadsters no mundo inteiro. Os paralamas são originais, em couro preto. O painel de instrumentos é original, o assento do carro é todo original. Toda essa madeira do painel corta-fogo é original. Sim, parece que é. Geralmente essas carrocerias são feitas de madeira, então normalmente elas racham com o tempo por conta de umidade, essas coisas. Mas essa não tem rachadura. Não tem nenhuma rachadura, tá em ótimas condições. Eu acho que o Wayne gostou muito desse carro, muito mesmo. Ele tem um gosto muito parecido com o meu, nós gostamos de coisas originais. E esse veículo, esse Baker em particular, ele é todo original e possui um passado de bons proprietários. Eu acho que ele toca o Wayne do mesmo jeito que me toca. Eu estou muito interessado nesse Baker. Ah, legal. Mas eu tenho algo para mostrar para vocês. Eu acabei entregando o fato de que eu gostei desse Baker elétrico. Mas eu tenho um as na minha manga. Como somos todos negociantes de carros aqui, eu vim preparado para oferecer uma troca envolvendo um carro que é a praia do George e do Alex. O freio já está solto, então vamos empurrar. Esse International veio do Tupelo Automobile Museum. Como o Baker, ele está incrivelmente bem preservado. O que é bem raro, porque eles eram os veículos preferidos dos fazendeiros. Os Dragones adoram carros dessa época. Tem que pegar um pouco de velocidade. Eu acho que eles vão gostar desse International. Espero que a gente faça uma troca. Aí. Aí tá ótimo. Isso já conta como uma ida à academia. Olha, Wayne, parece muito bom. Sim. Ele tá bem bacana. Eu comprei no Museu Tupelo. Certo. Legal. Ele ficou exposto no Museu do Automóvel por muitos e muitos anos. Sei. Eu nem sei quando foi a última vez que ele andou. A minha esposa deu uma olhada nele e disse: eu não vou dirigir essa coisa. Caramba. E quem Então- giraria a manivela? Exatamente. Ele tem uma solução de 2 cilindros opostos. Os cilindros ficam virados assim, isso. lateralmente. E ele E também tem uma corrente dupla, sabe? É Ele bem primitivo. é um veículo bem interessante. É legal. É um 2 cilindros, refrigerado a ar, com rodas grandes. As rodas são muito bacanas e é movido a 2 correntes. As correntes duplas. Acho que foi isso que realmente me fez comprar. Sim. Essa propulsão com 2 correntes era melhor com relação ao torque. Você poderia colocar uma carga pesada nele. Eixos de transmissão e juntas universais não estavam realmente desenvolvidas em 1909. A Sears era a fabricante Pois do é. International, então Eles eram basicamente- voltados para o mercado nacional, para o sul do país. Porque eles tinham aquela tradição de carroças e veículos assim. É um veículo interessante porque aquelas rodas maiores o tornavam um carro com grande apelo junto aos fazendeiros e moradores da zona rural. Em 1907, você tinha muitos veículos com pneus a ar porque era a moda na época, era uma tecnologia relativamente nova, então todos tinham pneus assim. E tinha esses automóveis com rodas grandes que eram voltados para cidades do sul do país, porque eles ainda tinham aquelas estradas onde passavam carroças e cavalos. Então esses carros eram fabricados para serem usados nessas mesmas estradas. Eram basicamente carroças motorizadas. Ele era chamado de autocarroça. O assento traseiro poderia ser removido e isso transformava ele numa picape. É, Mas isso aqui eu nunca vi. Esse assento... esse assento invertido, Os fazendeiros usavam. O assento era removível, então podiam colocar suas mercadorias nele e levar tudo ao mercado. E também podiam ir até a igreja no domingo. Era só colocar o assento de volta e assim toda a família poderia ir até a igreja. Ele tem uma placa?
Sim, tá bem aqui, ó. Bem aí. Debaixo do assento. Eu só não sei falar se é original. É a placa original, É? Ele está em bom estado, sabe? É incrível. Tá em ótimo estado. As rodas estão sólidas. Ele tem um certo desgaste, mas isso é bom. Ele é antigo, afinal. Sim, é a pátina dele. É. E pelo que eu vi, o carburador Shelber tá certo também. Sim, ele tá... Parece que em algum momento ele teve uma capota. Provavelmente teve. É, ele tem a barra para segurar. Ele causa uma boa impressão por causa dessas rodas enormes. E o motor também é bem grande. É um cilindro duplo grande. É. Acho que eles faziam 16 cavalos na época. Acho que era isso mesmo. 16 ou 18. O Alex e o George parecem interessados no meu International Runabout. Mas ainda não sei se eles estão interessados em trocar pelo Baker. Vocês estariam interessados em fazer uma troca? Eu acho que sim, acho que sinceramente sim. também acho que É? sim. Claro. Bem, então que tal assim? Vamos dar uma volta com o Baker. Claro. Eu tomo a minha decisão, daí a gente vê se eu deixo o International com vocês e volto para casa Tá com bom. o Baker. Beleza. Vamos dar uma volta. Você vai ter que me ensinar os detalhes dele, tipo a partida. Claro, eu vou te mostrar como funciona. Ok. Seguinte, esse daqui é tipo um freio de mão. Você puxa para poder soltar o carro. Tá. Geralmente eu uso de lá como pedal de freio, mas você pode usar os dois. Eu acho que fica um no eixo e outro na traseira. Ok. Tá. E aí você tem o leme para poder manobrar ele. E aquela alavanca que tá ali do lado é o acelerador. Sim. E aí você tem 5 velocidades. Acho que são 4 para frente, tá bom? Você vai sentir, elas vão fazer um clique. Apertar o botão é a buzina. É, essa é a buzina. E o pino tá acionado. Ele tem um pino de segurança ali que corta potência. a potência do motor. Entendi. Tá Ok. bom? E é basicamente isso, é bem simples. Aciona primeiro a alavanca, aí você vai sentir um clique e vai perceber que o carro está na primeira velocidade. Isso. Ok. Significa que quanto mais cliques você der, mais rápido ele corre. Ok, vamos lá. Bora. Obrigado, senhor. Eu realmente gosto dessa coisa. É como dirigir um carrinho de bebê. Não é muito veloz, mas é muito divertido de dirigir. É como dirigir um carrinho de bebê pela estrada. É muito macio, muito silencioso e anda muito bem. Agora pode pisar fundo. Ele anda muito bem, é macio. Ele desliza. Desliza, é. Eu acho que a Baker dizia que fazia uns 35, 40 km por hora. Velocidade máxima. E você consegue a potência máxima quando empurra toda a alavanca para frente. Essa máquina tem muito torque, você consegue subir qualquer colina que quiser. Agora, para subir esse trecho, você tem que empurrar tudo até o fim. É o tipo do carro que dá um grande prazer. É muito divertido, é diferente de dirigir. Não tem barulho, a potência é instantânea. Com baterias novas ele deve fazer 16 quilômetros, eu acho. Ah, a potência máxima. Se você pisar fundo em velocidade máxima, você deve conseguir fazer pouco mais de 16 quilômetros. Eu diria que metade do que ele deveria fazer. Eu acho que 40 ou 48 quilômetros se você quiser ir longe assim. Isso se for em velocidade máxima. O Wayne parecia um garoto numa loja de doces quando ele estava dirigindo. Deu pra ver que ele realmente gostou muito do carro. Assim que ele empurrou a alavanca e conseguiu velocidade máxima, eu acho que ele realmente entendeu o que eu estava falando sobre o carro. Caramba, ele é muito macio. É sim. Para um carro que, sabe, ficou parado por 45, 50 anos, você só puxa a alavanca, coloca a primeira e ele vai. É, e essa é outra vantagem. Você só precisa fazer isso. Essa é uma outra vantagem. Só tem que fazer isso. Não é como o motor a combustão interna antigo, que você tem que drenar a gasolina, trocar os fluidos, soltar as válvulas. É só colocar a bateria e dirigir. É, essa é a melhor parte. Eu adorei. Que bom. Realmente gostei. Eu não faria nada nele, a não ser dirigi-lo. Tá bom, vamos beleza. fechar negócio.
Agora que o Baker passou com honras pelo test drive, eu realmente quero ele para mim. Mas essa negociação só vai dar certo se os Dragones aceitarem o International como parte do acordo. Esse ano celebramos 41 anos nesse negócio e, às vezes, para fecharmos negócio, nós temos que aceitar um carro em troca. Eu sei que eles estão interessados. A questão é o quanto. Numa troca, você tem que tomar cuidado. Você tem que conhecer o que está sendo oferecido para ter certeza que vale o que você está entregando. Por sorte, esses caras são especialistas na sua área. E eles reconhecem um bom investimento quando veem um. Bom, ele vai para uma nova casa. Então, depois que eu dirigi, eu pedi para ir até o escritório com o Alex e ver o que poderíamos combinar financeiramente para tentarmos fechar o acordo. Troquei o International 1907 e dei um cheque pela diferença, já que o Baker era um pouco mais caro. E nós fechamos o negócio. Eu vou deixar o International e levar o Baker para casa comigo. Vai se divertir muito com ele, vai se encaixar bem na sua coleção. É parte da história e é isso que as pessoas precisam conhecer. Eu estou achando que nos próximos 5 anos o mercado de carros elétricos vai crescer bastante. Nós temos a Tesla, temos a Chevrolet, com o Bolt e o Volt. A Ford acabou de lançar o Mark I elétrico, com 1.400 cavalos. Os veículos elétricos chegaram para ficar e eu realmente acho que os carros elétricos vintage se tornarão colecionáveis. Eu estou feliz por estar comprando um pedaço da história americana dos veículos elétricos e acho que eu vou me divertir muito com ele. Eu peguei o Jaguar Coupé 62, passeei com ele no fim de semana e agora trouxe até a oficina para dar uma manutenção geral nele. Fazia tempo que o óleo não era trocado, nem o fluido dos freios. Enquanto ele estava no elevador, o Mike, meu vendedor, chegou e perguntou de onde isso veio. Depois do fim de semana, eu voltei pro escritório e vi esse E-Type Coupé lindo na oficina. Eu tenho um cliente especial que está procurando o carro certo faz muitos anos. E o que ele quer é exatamente isso, um flat floor com motor de 3.8 litros. E o Jaguar do Wayne é o carro da Califórnia super original com uma história totalmente incrível. E ele perguntou, ele está à venda? Eu disse, não é minha ideia vender. Eu adoro esse carro, eu adoro o estilo dele. E ele falou, por favor, me dá essa chance. Eu tenho um cliente que eu estou atendendo. Pelo menos deixa eu mostrar o carro. Ah, maravilha. Nos últimos 10 anos, eu tenho ajudado esse cliente a montar uma bela de uma coleção, incluindo um Porsche 356 SE Cabriolet, um AC Asica Coupé, outros E-Types, também carros britânicos e alemães esportivos. Então esse Jaguar seria uma aquisição perfeita para a coleção dele. Foi um grande erro. Eu mostrei o carro ao cliente e não tive como dizer não a ele. E acabei concordando. Eu tive que usar muita lábia para conseguir convencer o Wayne. Eu tive que chorar pra caramba, porque ele realmente gostava desse carro e não queria vender. Esse cliente é parecido com o Michael Kittredge. Adora esse modelo em particular e gosta muito de dirigir os seus carros. Aí pensei nisso à noite e disse, tá bom, então eu decidi e acabei vendendo o carro para ele. Antes do Jaguar seguir para sua nova casa, temos um trabalhinho a fazer para garantir que ele esteja em condições perfeitas. E também devolver algumas modificações ao seu estado original. Uma das coisas que o dono novo não gostou foi isso aqui. Isso é um protetor da grade que vai instalado na frente do carro. Assim ele protege o nariz do carro no caso de alguém dar marcha ré sobre ele. Mas ele não saiu da fábrica assim. Então o que nós fizemos foi comprar um novo para-choque. Infelizmente, para instalá-los, você tem que tirar todo o nariz do carro, soltando o para-lama, a proteção dos faróis e a grade. Mas é isso que o cliente quer. Então é o que vamos fazer. Mike, onde estão os coletores de escape? Ah, estão numa caixa ali, tá vendo? Eles parecem bons. Vão fazer uma grande diferença. Os coletores de escape são feitos de porcelana e com o tempo ela se desgasta.
Então nós compramos coletores novos para ele. O senhor que comprou o carro pediu para instalar esses aqui. Precisa tomar cuidado com os ciclos de calor. Você não deixa eles esquentarem muito logo de cara. Eles se resfriam muito rápido. Então, com a expansão e a contração, às vezes o revestimento cerâmico acaba rachando. Então vamos instalá-los, subir até uma certa temperatura e deixá-los esfriar lentamente. Depois subir a temperatura lentamente de novo. Faremos esse processo umas 5 ou 10 vezes. Então, depois desses servicinhos de manutenção e a troca dos coletores, o carro estará pronto, acho que provavelmente na sexta-feira. Quatro dias depois. Depois de trocar a proteção dianteira, instalar e tratar termicamente os novos coletores, chegou a hora de polir o Jaguar e enviá-lo ao seu novo proprietário. A história desse carro não acabou exatamente como eu imaginava. Mas eu sei que ele está indo para um bom lar, onde o dono dele irá apreciá-lo tanto quanto o Michael apreciou. E eu me sinto bem sabendo que pudemos ajudar a tornar realidade o sonho de um cliente. O que acontece é que as pessoas amam os carros por vários motivos, mas um dos principais é a nostalgia. Nós gostamos dos carros que admirávamos quando crianças. Os carros em que nós trabalhávamos depois do colégio, sonhando com o dia em que juntaríamos dinheiro o suficiente para comprar um para nós mesmos. Quando eu estava no colégio, havia um carro que eu queria e queria muito. Ele pertencia ao John, um amigo do meu irmão. Nós admirávamos o John porque ele era muito competente como mecânico e realmente sabia como consertar um carro. Ele construiu um Ford Falcon 66, que provavelmente era o carro mais veloz das redondezas. Eu pensei naquele carro durante toda a minha carreira automotiva. Então, quando eu vi na internet esse Falcon 64 sendo leiloado, eu me apaixonei porque ele me lembrava o carro do John e como eu fiquei marcado por aquele carro quando era garoto. Então dei um lance e acabei comprando ele. E eu decidi trazê-lo até a pista da Thompson Speedway para dar umas voltas e também mostrar ao John esse carro, na esperança dele ficar tão animado quanto eu. Eu e o John mantivemos contato durante muito tempo e já visitamos exposições de carro juntos. O John trouxe o seu neto Cameron e eles não têm ideia de que eu vou surpreendê-los com uma volta ao passado. Leve isso.